E a diretoria do Corinthians já está se preparando para receber propostas milionárias por jovem atacante que subiu recentemente das categorias de base. E o Timão tem conversas adiantadas com o lateral esquerdo argentino Fabrício Angileri, mas ainda não definiu o futuro do jogador. E o Corinthians está preparado para o clássico de hoje contra o São Paulo na Neoquímica Arena, buscando a vitória para se recuperar no Campeonato Brasileiro. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E o Corinthians está preparado para o clássico de hoje contra o São Paulo dentro de casa, buscando a vitória para se recuperar no Campeonato Brasileiro. O Corinthians finalizou na manhã de ontem a sua preparação para o clássico de hoje contra o São Paulo, clássico que acontecerá às 19h30 na Neoquímica Arena e será válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nos trabalhos de ontem, após a ativação na academia do aquecimento no gramado, o treinador Dorival Júnior comandou um exercício tático estratégico de 10 contra 10 e na parte final dos trabalhos tiveram jogadas de bolas paradas e também treinamentos de finalizações. Corinthians que volta a campo nesse clássico de hoje, tendo necessidade de vitória, é jogo novamente dentro de casa, já que na rodada anterior, infelizmente, perdemos para o Ceará, jogando dentro da Neoquímica Arena. Dorival Júnior terá problema. Rodrigo Garro tomou o terceiro cartão amarelo na derrota para o Ceará e está suspenso para esse jogo de hoje. Retornos: Charles, Martinez e Carrillo, que cumpriram suspensão contra o Ceará, estão de volta e muitas dúvidas para essa partida de hoje, como por exemplo, Paredão, Hugo Souza, o Memphis que retornou dos jogos com a seleção da Holanda, Ranielli, o Vitinho e também o jovem volante André Luiz. Jogadores seguem como dúvidas pelo fato do Corinthians não divulgar, e está certo, não tem mesmo que dar informações ao adversário. Então, com isso, uma provável escalação do Corinthians para esse jogo de hoje tem Hugo Souza, Mateuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranielli, José Martinez, Carrillo, Breno Bidon, Memphis e o Yuri Alberto. A minha opinião quanto a esse clássico de hoje contra o São Paulo é a seguinte: é o último clássico do ano. No primeiro turno passamos vergonha contra o São Paulo lá na casa deles, então hoje temos necessidade de vitória. Primeiramente, por se tratar de um clássico, rivalidade, tabela do Campeonato Brasileiro. Nesse momento estamos com 42 pontos na 13ª colocação, enquanto o adversário está na nona com 45 pontos. Então é adversário direto, temos que vencer. Na questão dos jogadores que estão em dúvidas, como por exemplo Hugo Souza, o Ranielli, o Memphis, o Vitinho e também o André Luiz, o Corinthians está certo, não tem que dar nenhuma divulgação sobre a presença ou não desses jogadores, pelo fato de não dar informações ao adversário. Ao meu ponto de vista, o Hugo Souza vai jogar normalmente e o Memphis também vai jogar normalmente, mas claro, só teremos certeza 1 hora antes do jogo, que é quando sairá a escalação oficial. Corinthians que infelizmente perdemos na rodada anterior dentro de casa e hoje é a oportunidade de chegarmos aos 45 pontos, que é a pontuação que os matemáticos dizem que é o suficiente para você eliminar qualquer possibilidade de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Então, temos que vencer, independentemente de quem entrar em campo, de qual será a escalação. A nossa função, nós que somos torcedores, temos que torcer para que o Corinthians conquiste a vitória. E eu tenho confiança que vamos ganhar hoje do São Paulo dentro de casa, se Deus quiser. E agora vamos falar sobre o lateral esquerdo Fabrício Angileri. Corinthians vem conversando com o jogador e seus representantes
mas até o momento não definiu a renovação contratual do lateral esquerdo argentino. O Angileri acabou se tornando um dos únicos reforços do Corinthians para essa temporada 2025. Na primeira janela de transferências mesmo, o Angileri foi a única contratação. Aí na segunda janela de transferências, antes do transfer ban, o Corinthians acabou fechando a contratação do atacante Vitinho. O Angileri chegou com um contrato até o final dessa temporada, ou seja, desde o início do mês de julho, o Angileri já pode assinar um pré-contrato para ir embora de graça para qualquer equipe no início do ano que vem. Mas conversas já estão acontecendo. Algumas semanas atrás, os representantes do jogador se reuniram com a diretoria do Corinthians e parece que já existe um acordo verbal de renovação. Corinthians e Angileri estão discutindo para renovar o contrato do jogador até o final de 2027. Todo mundo está satisfeito com essa questão, mas até o momento o Corinthians não avançou de forma definitiva. Por quê? Pelas informações que chegam, a diretoria está aguardando o desfecho do Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil para depois definir de uma vez por todas o destino do lateral argentino. O desejo tanto do jogador quanto da diretoria é pela permanência do jogador, mas é aquele detalhe, enquanto o novo contrato não for assinado, não tem nada garantido, mas tudo indica que o Angileri ficará no Corinthians. Outro detalhe importante é que nesse meio tempo, outras equipes, inclusive aqui mesmo do futebol brasileiro, estão de olho no jogador. Então, só vamos colocar como resolvido quando o novo contrato for assinado. A minha opinião quanto a essa questão do contrato do Angileri é a seguinte. Primeiramente, as informações que chegam é que as conversas estão avançando. Por exemplo, na metade do ano tinha uma divergência em relação ao tempo de contrato. O Corinthians inicialmente falava em 1 ano de contrato e o Angileri querendo pelo menos mais 2 anos. Ele chegou no início do ano aceitando o contrato de apenas 1 ano, inclusive chegou até a mencionar sobre isso, dizendo que queria provar, demonstrar o seu futebol. E hoje o Angileri, apesar de não ser o titular da posição, quando ele chegou, ele assumiu completamente a titularidade, só que depois o Bidu acabou evoluindo e o Angileri perdeu a posição. Só que é um jogador que o Dorival gosta muito, é uma das principais peças do atual elenco, é um jogador dinâmico, atua tanto como lateral e também ele atua como zagueiro. Então o Dorival gosta dessa versatilidade do Angileri. Eu, particularmente, na minha visão, já era para o Corinthians ter definido a situação do jogador, já era para ter renovado o contrato dele. Isso pode se evitar muitas coisas, mas é aquela questão. As conversas existem, estão adiantadas, mas vou dizer para vocês novamente, só vamos colocar como resolvido mesmo esse contrato até o final de 2027, quando tudo tiver assinado, tudo resolvido e o anúncio feito de forma oficial pelo clube. Mas as informações garantem que o Angileri vai ficar, mas vamos aguardar. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre proposta milionária que já é aguardada pelo Corinthians. O Timão já está se preparando para receber várias ofertas de clubes da Europa pelo jovem atacante Guinegão. O Guinegão acabou se tornando um dos principais destaques do Corinthians nessa temporada 2025. Atacante de apenas 18 anos, que recentemente passou a ter as primeiras oportunidades na equipe profissional. Dorival Júnior acabou dando uma sequência ao Guinegão, quando Yuri Alberto e Memphis, por exemplo, os atacantes titulares, tiveram problemas, lesões e tudo mais. Aí o Dorival acabou dando uma sequência ao Guinegão. Até o momento, o Guinegão fez 11 jogos entre os titulares, marcou 5 gols e deu 2 assistências. E não somente pelos números eficientes no ataque, o Guinegão, por um bom período, sendo o principal nome do ataque do Timão, resolvendo as coisas, mas sim pelos desempenhos que ele teve dentro de campo. Jogador muito dedicado, uma obediência tática enorme, sendo muito participativo, inclusive ajudando na marcação. E toda essa dinâmica do Guinegão
e absolutamente os números está chamando a atenção de clubes da Europa. Tivemos informações há alguns meses atrás que o Zenit da Rússia já chegou com uma proposta ao Corinthians, algo se aproximando de 90 milhões de reais, querendo o jogador. E em janeiro, a diretoria do Corinthians já está se preparando para receber outras propostas milionárias pelo jogador. Existem expectativas de equipes da Itália, do futebol espanhol e também da Premier League, futebol inglês, entre várias equipes, na verdade, da Europa, estão de olho no jogador. Algumas sondagens já estão acontecendo e o Corinthians aguarda propostas oficiais a partir do mês de janeiro, quando as janelas de transferências serão abertas. Valores: o Corinthians diz que não vai aceitar vender o jogador por menos de 30 milhões de euros. Estamos falando aí algo na casa de 190 milhões de reais. Então podemos dizer que o Corinthians aguarda propostas na casa de 190 milhões de reais para cima. Mas claro, sabemos como que é o futebol. De repente chega uma proposta ali com valores um pouco inferior. Sabemos que no Corinthians a necessidade financeira ela é enorme, porque Corinthians infelizmente está com a situação financeira caótica. Mas enfim, vamos aguardar e vamos ver o que vai acontecer. Mas há quem garanta que dificilmente o Guinegão ficará no Corinthians na próxima temporada. A minha opinião quanto a essa questão do Corinthians já se preparar para receber propostas milionárias pelo jovem atacante Guinegão é a seguinte: primeiramente, é uma pena o que acontece no futebol brasileiro. Quando um jogador começa a se destacar, quando um jogador começa a ganhar oportunidades, se sair bem, já começam a surgir os rumores que ele vai embora. Estamos falando de um Guinegão que tem apenas 18 anos, uma totalidade, desde quando ele passou a ter oportunidades nos profissionais, apenas 20 jogos. Só que foi com o Dorival Júnior de uns tempos para cá que ele conseguiu realmente se destacar, e aí já começam a surgir que clubes da Europa vão tentar comprar. Primeiramente, estamos com uma moeda 6 vezes menor, por exemplo, de clubes da Europa, então fica difícil você brigar. Também sempre existem os desejos dos jogadores, eu estou falando no aspecto geral dos jovens atletas, e principalmente um Corinthians necessitado de dinheiro. Dentro do clube, falam que o jogador não sairá por menos de 30 milhões de euros, algo na casa de 190 milhões de reais. Então, posso dizer para vocês que o Corinthians aguarda propostas de 190 milhões, pelo menos pelo Guinegão, mas na minha visão, se chegar a algo na casa de 140, 150 milhões, eu acho que vão vender pelo fato da necessidade que o Timão tem de dinheiro. Agora, imaginem um cenário em que o Guinegão consiga ficar pelo menos por mais uma ou duas temporadas, continue evoluindo, o quanto que ele estará valendo depois desse período. Claro, sempre existem também os riscos, da mesma maneira que o jogador pode progredir, evoluir, ele pode regredir e se desvalorizar. Isso já aconteceu várias vezes, mas fica muito difícil segurar um jogador como esse a partir do ano que vem, principalmente pelo destaque que ele teve. Então, o Corinthians aguarda propostas na casa de 190 milhões pelo Guinegão a partir de janeiro e, sinceramente, eu gostaria muito que ele ficasse pelo menos mais uma temporada, mas sabemos que será muito difícil. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham da questão envolvendo o lateral esquerdo Fabrício Angileri? Será que o Corinthians está demorando para definir a situação do jogador? E quanto a essa questão envolvendo o Guinegão, o Corinthians já se prepara para receber propostas milionárias por ele. O que vocês pensam? Será que o Guinegão realmente deverá sair do Corinthians já no início da temporada que vem? E o jogo de hoje, clássico contra o São Paulo? Qual a opinião de vocês em relação ao placar? Para mim,
Vamos vencer 2-1 para o Corinthians. Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!